Graça e paz, queridos irmãos, tudo bem com os amados? Espero que esteja tudo bem com os amados, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar hoje em mais uma devocional, hoje com um tema bastante assim, um pouco complicado, para muitos, porque muitos têm uma opinião sobre esse tema, outros têm outra opinião, mas o que é que a palavra diz a respeito desse tema? É o que a gente vai procurar entender nessa devocional para a gente ter uma base e prosseguirmos nessa base no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre salvação, mas uma salvação que será que pode ser perdida ou não? Ou seja, se eu sou salvo, será que eu posso perder a minha salvação? Será que com as minhas atitudes, com as minhas ações, eu posso perder a minha salvação em Cristo Jesus? Ou eu sou para sempre salvo, ou eu sou uma pessoa que não perco a salvação jamais no Senhor? É o que a gente vai ver aqui nessa devocional, debater um pouco para a gente poder, como eu falei, ter uma certa base. E o texto, amados, que eu quero compartilhar com os queridos está lá no livro de João, capítulo 10, dos versos 27 ao 29, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Que maravilha, né? Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Pai que o Senhor Jesus deu a Ele, as ovelhas que somos nós. Mas será que se a gente não ouvir a voz do Senhor, será que se a gente não seguir os seus mandamentos, será que se a gente não obedecer a sua palavra, a gente vai ter essa salvação garantida mesmo? Ou seja, será que a gente vivendo da forma como a gente quer, como a gente acha que é certo, será que a gente vai ter essa salvação garantida? Porque para mim, amados, eu vejo que o Evangelho é um Evangelho de renúncia, um Evangelho de perseverança, um Evangelho que a gente sabe que se a gente não permanecer nos caminhos do Senhor, virão consequências para as nossas vidas, não é verdade? O arrependimento é necessário, a perseverança também, a renúncia também, tudo isso implica em a gente cultivar a nossa salvação dia após dia. Jesus, em todo o seu ministério, ele alertou as pessoas a terem uma vida de compromisso com Deus, uma vida de renúncia com Deus, uma vida de santidade e uma vida de perseverança. Muitas vezes ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Mas aquele que acha que não, eu hoje aceitei a Cristo, eu me batizei e no dia seguinte está vivendo novamente a vida que ele tinha, ou seja, uma vida que não condiz com a palavra de Deus, que é uma vida totalmente longe do Evangelho de Cristo, uma vida mundana, uma vida totalmente cheia dos prazeres da carne, dos prazeres que essa vida lá fora nos oferece. Será que essa pessoa, achando que vivendo assim ela terá salvação, será que ela está certa, amados, em dizer: não, eu sou salvo para sempre, eu não vou perder a minha salvação? E aí a gente pode dizer:
Sandro, e o ladrão ali na cruz? O ladrão, no último momento, ele aceitou a Cristo e foi salvo. Sim, aceitou a Cristo, mas o ladrão, ele conheceu a Jesus ali naquele momento. Ele não tinha conhecido a Cristo antes. Na verdade, eu creio que se ele tivesse conhecido a Cristo antes, ele teria deixado aquela vida de pecado. Mas foi ali naquela última ocasião da sua vida que ele conheceu a Cristo. Então é totalmente diferente essa questão da gente pensar no ladrão que foi salvo no último momento, porque aquele homem vivia uma vida totalmente distante de Cristo, não conhecia Cristo, e esse é o porém, não conhecia a Cristo. Então, amados, a gente tem que saber que se a gente não perseverar em fazer a vontade de Deus, em cumprir o que o Senhor ele deseja para as nossas vidas, a gente não vai estar ali agradando ao Senhor. Em João 15, do 1 ao 6, olha o que a palavra do Senhor diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. E o 7 completa dizendo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, amados, daí a gente aprende que precisamos estar em Cristo, firmados nele dia após dia, porque senão seria uma coisa fácil, não é? A gente aceitar a Cristo e dizer: eu sou salvo para sempre e posso fazer da minha vida o que eu quero, e posso agir como eu quero, e posso falar o que eu quero, e aí não vou ter domínio próprio, não vou praticar os frutos do Espírito Santo, vou fazer da minha vida o que eu bem entender, eu que mando em mim, eu que sou dono do meu nariz, e por aí vai. E assim não vamos estar obedecendo à vontade de Deus, que é permanecer nele, perseverar até o fim, para a gente obter a graça de estarmos reinando com ele ali naquele grande dia. Lembram das 5 virgens prudentes? Tinham as 5 virgens prudentes e as 5 virgens imprudentes. As 5 prudentes poderiam ir muito bem pelos caminhos das 5 imprudentes, não é verdade? Mas elas perseveraram, se prepararam para a volta do noivo. E se o noivo chegasse e não as encontrasse preparadas, como seria a situação daquelas 5 prudentes, amados? Então, com isso o Senhor nos ensina a perseverar. Mais uma vez eu falo, a gente tem que saber que a perseverança é importante, a renúncia é importante, a preparação para a volta do Rei é importante. Tudo isso implica em termos a nossa salvação cultivada dia após dia. Por isso o Senhor também nos orienta em Mateus 24, 42, dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E em Mateus 25, no verso 13, diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, queridos amados irmãos, se a gente fosse salvo para sempre, ou seja, vivendo uma vida dupla, uma vida errada, uma vida que não condiz com a palavra de Deus, e tendo ali em nosso coração a certeza de que somos salvos, seria muito fácil, na verdade. Não faria sentido até as palavras do Senhor de advertência à santidade, de advertência à vigilância, de advertência a ouvir a sua voz, de advertência a permanecer nos seus caminhos, de advertência a renunciar às coisas do mundo, a não se conformar com esse mundo e viver uma vida totalmente para Deus. A salvação tem que ser cultivada sim. A gente é salvo sim, mas precisamos viver uma vida para Jesus, uma vida de santidade para
o Senhor da glória. Ele está voltando e você está preparado? Ele está reinando nas nuvens brevemente e nós estamos preparados? Preparemo-nos para este grande dia. Cultivemos a nossa salvação dia após dia e que Deus nos abençoe mais e mais em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, mais uma vez, agradecemos a Deus por essa oportunidade e continuemos orando pelo centenário da nossa igreja, que Deus continue abençoando mais e mais tudo que foi planejado e que tudo que foi planejado sirva unicamente para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja exaltado nestes 3 dias de ação de graças para Ele, porque Ele merece, não é verdade, irmãos? Porque em 100 anos o Senhor tem ajudado a igreja de Água Fria e continuará sendo com aquela obra que Ele tanto ama e que nós tanto amamos também. Portanto, continuemos orando pelo centenário, por toda a vida dos amados irmãos, membros congregantes, o pastor Gilvan e família, todos nós e todas as nossas famílias também, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, um abraço no coração de todos os amados irmãos, fiquem todos na paz de Jesus.